bom dia para você, uma ótima sexta-feira. Mais uma semana de estudos chegou ao fim. Quero você com a sua lição na mão. E hoje a gente vai falar sobre curando as águas amargas. Nossa lição tem algumas situações muito interessantes. Recomendo que você leia tudo que está na lição dessa sexta-feira. Mas eu quero focar com você agora em uma parte que está no meio do segundo parágrafo. Busquem do Senhor sabedoria em toda emergência. Em cada prova, supliquem a Jesus para que lhes mostre um escape de suas dificuldades, e então seus olhos se abrirão para ver o remédio e aplicar ao seu caso as curadoras promessas que foram registradas em sua palavra. Olha só que interessante essa frase, aplicar ao seu caso. Sabe por que é importante a gente parar para refletir nisso? Porque cada pessoa sente as coisas de uma forma. Eu estava conversando sobre isso com uma amiga essa semana. Às vezes, o meu fundo do poço é diferente do seu fundo do poço. Às vezes, a quantidade de dores que eu suporto é muito menor do que a quantidade de dores que você suporta. Então, quando a gente lê aqui nessa frase que a gente precisa aplicar ao nosso caso, quer dizer o quê? Que para aquela pessoa funcionou daquela maneira. Mas para o meu caso pode ser que eu precise recorrer a outro meio, a outras formas, a outras coisas, sabe? Então a gente precisa ter o cuidado de não se comparar quando nós falamos em dor. Tem pessoas que conseguem passar por problemas, por dores, por perdas, sem nenhum tipo de ajuda. Elas passam ali só com o apoio dos familiares e tá tudo certo. Tem pessoas que precisam de ajuda psicológica. Tem pessoas que, além da ajuda psicológica, precisam de medicamentos. Então, a gente não pode comparar a questão do caso de cada um. A minha forma de superar é uma, a sua forma de superar é outra. A forma do outro superar é outra, e nós precisamos ter esse cuidado. E é muito interessante que a lição traga essa citação para que nós possamos compreender que aplicar ao nosso caso é primordial, é essencial durante um processo de perda. Entender qual é a forma, o que eu preciso fazer, o que vai dar mais certo para mim, como eu posso aplicar isso na minha vida de uma forma que vai gerar aí algum tipo de resultado. Nós também encontramos lá no finalzinho da nossa lição uma citação que diz assim: juntos dirigiam-se para o sepulcro. Foi uma cena dolorosa. Lázaro fora muito amado e as irmãs choravam por ele com o coração despedaçado, enquanto os que haviam sido amigos seus misturavam suas lágrimas com as lágrimas das desoladas irmãs. Pela aflição humana e pelos amigos que choravam pelo morto, enquanto o Salvador do mundo estava presente, Jesus chorou. Embora fosse filho de Deus, revestira-se da sua natureza humana e se comovia com a dor da humanidade. Olha só que situação, em meio à dor, Jesus sabia o que ele estava prestes a fazer. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas vendo a dor dos amigos, a dor da família, lembrando de Lázaro, Jesus chora. Então, se Jesus, que sabia o que iria acontecer, Jesus, que ao mesmo tempo que estava ali como humano, também era Deus, e ele tinha uma compreensão maior daquela situação. Ainda assim, ele chorou mesmo sem necessidade, porque ele sabia o que aconteceria alguns minutos depois. Se ele que estava nessa situação chora por Lázaro, imagine quanto mais nós choramos pelas pessoas que nós perdemos. Imagine quanto mais é doloroso para cada um de nós. Por isso que a lição dessa semana fica como o ponto principal, compreender que a dor do outro é diferente da minha, mas eu preciso entender que a minha função em meio à dor, em meio à perda de alguém, é acolhimento. Não é julgamento, não é levar para a pessoa, olha, você tem que agir dessa forma, você tem que pensar assim, você tem que seguir sua vida dessa maneira. É acolhimento. É fazer assim como os discípulos fizeram com Jesus ali quando ele pede, fiquem comigo, é a presença. E muitas vezes, muito mais a presença do que as palavras. Eu espero você aqui amanhã para a gente continuar estudando juntos, iniciarmos uma nova semana. Mas claro, aproveita que você está aqui e compartilha esse vídeo com a galera lá da sua classe.